tipo de virgem você é? Quero falar sobre isso. O texto fala de 10 virgens. Vamos ler? 25, verso 1 até o 13. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Senhor, Pai querido, amado, estamos diante desta palavra, Jesus, que nos traz muitos ensinamentos. É o que te pedimos nesta manhã. Ensina-nos, Senhor, para que sejamos virgens prudentes, que não sejamos nécias, que não sejamos tolas, ó Deus, que não sejamos tolos, mas que possamos, meu Pai, trabalhar e ser direcionado por Ti, pelo Teu Espírito Santo. Fala ao nosso coração agora, fala a cada vida neste lugar, em nome de Jesus. Sejamos aqui renovados, abençoados, alegres, felizes com a Tua palavra. A Tua palavra é o nosso alimento. A Tua palavra alegra a nossa alma, alegra o nosso coração, Jesus. Dissipa todas as trevas, todas as ações do inimigo, todos os bloqueios de Satanás contra nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Tome o seu lugar. Meus irmãos, nesse texto nós observamos diferenças entre essas 5 virgens que a Bíblia classifica de virgens prudentes e virgens nécias. Em algumas outras traduções, tolas ou loucas. Quais são as diferenças das virgens prudentes para as virgens nécias? Nós percebemos aqui, no sistema claro, a olho nu, que as prudentes, elas tinham, diz o texto, que além das lâmpadas, elas tinham também o azeite. Então elas não tinham apenas as lâmpadas, as lamparinas, mas elas tinham também o azeite. Que significa o sustentador, a energia. Não adianta ter só a lâmpada, imagine essa lâmpada aqui sem a energia. Estaria apagada, não? Eu teria a lâmpada, mas não teria energia. Então, azeite é energia. E o texto mostra claramente isso, que não adianta eu ter a lâmpada. Aliás, eu posso ter uma fábrica de lâmpadas. Eu posso ter milhões e milhões de lâmpadas. Se eu não tiver
a energia, a força, não tem nenhum sentido. Não vai ter significado para o meu uso, para a minha vida, para a minha existência. Então está bem claro que as prudentes, elas tinham as lâmpadas, elas tinham energia, enquanto as nécias, as loucas, as tolas, elas tinham as lâmpadas, elas não tinham a energia. Ou seja, elas não tinham nada. E aí a gente pensa em alguns desdobramentos desse texto, dessa passagem, desse ensinamento de Jesus. Quais são as lições que a gente pode extrair desse texto aqui, para a nossa caminhada? Pois aqui nós estamos simbolicamente recebendo esse título de virgens. Agora, cabe a gente essa interrogação: que tipo de virgem eu sou? Prudente ou nécia? E aí eu quero pensar um pouquinho, quem sabe a gente aprende aqui algumas coisas, eu posso te ajudar. Primeiro, a gente percebe aqui a primeira lição que a gente retira desse texto, que as vasilhas precisam estar cheias de azeite. Isso é claro, isso é óbvio. Mas aí essa afirmativa nos leva a uma pergunta: como manter as vasilhas cheias de azeite? Aí que está o mote do negócio, da questão. Aí que está o caminho. De que forma eu posso manter a minha vasilha cheia de azeite? E aí eu tenho algumas situações interessantes aqui para a gente, quero repassar. Primeiro, eu preciso passar tempo com o dono do azeite. Eu preciso ter intimidade com o vendedor, aspas, do azeite. Eu preciso estar com a fonte. Eu preciso ir na fonte. Eu preciso ter contato com a fonte. E quem é a fonte? É Deus, é o Espírito Santo. Se eu não tiver contato com o Espírito Santo, se eu não tiver uma relação íntima com o Espírito Santo, certamente eu não terei esse azeite. Esse azeite tem que estar contínuo na minha vida. Lá no Antigo Testamento, a Bíblia diz que lá o tabernáculo, depois o templo, a construção do templo, lá tinha uma lâmpada acesa. E quem acendeu aquela lâmpada foi o próprio Deus. Não podia ter fogo estranho. Quando alguém tentou acender a lâmpada, foi fulminado. Porque quem acende lâmpada, quem dá luz, é Deus. Você não dá luz a nada, a não ser no físico. A mulher dá luz a homem, a um filho, é só mulher mesmo. O homem não pode dar luz a filho. Não tem como. Por mais que possa tentar fazer cirurgia, vai fazer cirurgia de tudo, pode fazer, mas não vai dar luz a filho, só a mulher. E só quem pode dar luz espiritual ao homem é Deus. Ele que é a fonte da nossa existência. A palavra de Deus diz que Ele é luz, e nele não há trevas, e Ele é a própria luz, Ele é a essência da luz. Pois bem, lá no Antigo Testamento, lá no tabernáculo, tinha luz. Deus acendeu a luz. Mas para manter a luz acesa, o que tinha que fazer? Aí é a obra do homem, aí é a obra do sacerdote. Acender a luz eu não posso, mas manter a luz acesa, sim, faz parte da minha vida. Aí o sacerdote tinha que ir lá, tinha que limpar a lamparina, tinha que tirar o borrão, tinha que tirar aquele resto que sobrava do pavio, e tinha que colocar o azeite, para que a lâmpada permanecesse acesa. E a ordem de Deus era essa: a lâmpada tem que ficar acesa, não pode apagar. Essa é a razão, essa é a diferença da prudente para a nécia. E aí é hora de você fazer essa autoanálise. Lembra-se da ceia passada? Examine-se, pois o homem a si mesmo. Essa é a autoanálise. Não sou eu que vou te examinar. Pastor não é bedel de ninguém, líder não é bedel de ninguém, fica vigiando. Você é adulto. Ontem eu estava vendo uma entrevista
do técnico do Fluminense. Eu gostei do Cristóvão Borges, né? Aí perguntaram a ele, imprensa é fogo, né? Os caras não dão, umas perguntas agudas. E ele perguntou assim para o Cristóvão, e o Valtinho, como é que está o peso dele? Ele parece que está um pouquinho fora do peso. Aí o Cristóvão falou, olha, aqui não é jardim de infância, nós somos profissionais. Nós temos responsabilidade, cada um tem que cuidar de si. E o texto fala isso. Eu tenho que cuidar da minha vida. O azeite, eu preciso manter na lâmpada, na lamparina, para que o fogo continue ardendo. Eu não sou criança, eu não vou ficar ligando para ninguém. Fulano, você já leu a Bíblia hoje? Você já orou? Você já fez isso? Já fez aquilo? Não! A responsabilidade é tua. Deus vai cobrar de você. Deus está falando contigo. O Espírito Santo habita em você. Aleluia! Pelo simples fato dele habitar em você, meu irmão, você não tem desculpa. Não tem saída. Aleluia! Passar tempo com Deus, ter disciplina na oração, na leitura da Bíblia. Você tem que saber, você não tem a sua vida profissional. Você sabe que se você vacilar, lá é diferente. Profissionalmente você vai perder espaço, ou pode ser até demitido. Mas você vai perder espaço, porque a competitividade é grande. Tem sempre uma turma, tem sempre um jovem. Recentemente, uma irmã lá da igreja do Recreio lá, ela trabalha numa grande empresa, mas ela já se aposentou e ela continuou trabalhando. Só que agora está chegando uma turminha de recém-formado, uma galerinha de 25, 23, 24 anos, cheio de gás, querendo mostrar serviço, querendo trabalhar. Alguns jovens equilibrados, e aí foi uma limpa lá, a turma toda foi embora, para entrar essa turminha, chegou a vez dela, e aí a chefe dela falou assim para ela, fulana, você já está com seus 50, embora você tenha uma experiência legal, etc e tal, mas tem uma turminha que você não tem um gasto, essa turma tem, você não tem o vigor, a força, o entusiasmo, talvez você já esteja desgastado, você esteja cansado. Aí ela falou, é verdade, mas tem muitas coisas aqui que eles não sabem fazer. Ela falou, é mesmo, por isso você vai ser mantida, você é a única que vai ser mantida. Sabe por quê? Porque você se atualiza, porque você se prepara, porque você se doa, porque você se entrega. Então ela, num grupo de mais de 40, foi mantida da turma velha, da velha guarda. Por isso que às vezes na igreja, irmãos, nós olhamos alguns jovens, algumas pessoas novas que estão chegando, e elas aceitam Jesus, e elas percebem que elas viviam numa escravidão, e agora elas são livres, então elas se entregam, e elas se doam, e elas começam a se envolver na obra de Deus, e elas estão apaixonadas. Foi exatamente o que Jesus falou para Simão, quando ele foi à casa de Simão, e chegou aquela mulher com um vaso de alabastro, e quebrou o vaso, e jogou na cabeça de Jesus, e lavou seus cabelos, e lavou tudo, cuidou dele, lavou seus pés, ajoelhado ali aos pés de Jesus, e todo mundo ficou criticando essas entregas, essas doações que nós fazemos na obra de Deus. Pode estar certo que haverá crítica, alguém vai criticar, quem critica não está na sua dimensão, você está numa dimensão maior. Não olhe, não se preocupe com isso. Aí Jesus, amparando e dando força ao ato daquela mulher, ele disse, olha Simão, eu entrei aqui, você não me deu ósculo santo, você não beijou a minha face, você não me ofereceu uma bacia com água para eu lavar os meus pés,
E essa mulher quebrou, ela pegou esse perfume e lavou os meus pés, está beijando os meus pés, cara. Veja, ela está numa atitude, num ato profético. Ela está me preparando, ela entendeu a mensagem. Entender a mensagem do Evangelho não é para qualquer um, é para quem está envolvido, para quem deseja, para quem abre a alma, o coração. Ela entendeu. Ela não está preocupada com coisas materiais, ela não está preocupada com essas bobagenzinhas, ela está preocupada em agradar a Deus, em servir a Deus. Entende, irmãos? A entrega, essa dedicação que a gente tem que ter para Deus nos usar. Em muitas ocasiões nós queremos usar Deus, mas Deus que precisa nos usar. Então precisamos passar tempo com Deus, precisamos ter disciplina na oração, no serviço, no envolvimento, na causa do Evangelho. E a causa do Evangelho, estamos envolvidos na comunidade local, na comunidade em que estamos inseridos. Você está aqui, então é nessa comunidade, é aqui que você vai servir Jesus, é aqui que você vai glorificar o nome de Jesus. Você não tem que ficar flutuando pelo espaço aí, indo aqui, indo acolá. Nós não proibimos ninguém de ir numa igreja, nós não ficamos com tacão, nós não ficamos vigiando ninguém, sendo bebel, mas saiba de uma coisa: quando você beija outro lugar, é porque o alimento onde você está não está sendo bom para você. Você não está achando o alimento da sua casa bom. Imagine eu almoçar fora todos os dias, tendo a possibilidade de almoçar em casa. Aí se ela vai, eu por exemplo, eu conheço a minha mulher, ela vai questionar, mas peraí. Tanto é que ela faz a comida e ela pergunta: gostou? Ai de mim, você não responde. Eu tenho que falar. Bom, uma delicadeza, também já prepara para o futuro. Eu falo: olha, minha filha, que coisa deliciosa. Ai de mim se não existisse você. Eu ia fora. Porque a comida é boa, eu quero comer em casa. Eu quero me alimentar em casa, entende? Porque a comida é gostosa e eu não tenho prazer em ficar comendo fora, comendo sanduíche, comendo salgadinhos frito numa gordura que frita há 10 anos o mesmo salgadinho. Tem crente assim. Está morrendo espiritualmente falando, porque fica procurando isso. Você tem que estar envolvido na sua comunidade, você tem que buscar, você tem que envolver-se no serviço, na obra, no desenvolvimento. Eu estou satisfeito, eu quero somar, eu quero construir aqui alguma coisa. É o lugar onde meus filhos estão, é o lugar da minha família. Segunda coisa que a gente pode pensar aqui: por que eu não mantenho a minha botija com azeite? Muitas razões, muitas coisas. Primeiro, porque eu me acostumo com coisas poucas. Tem gente que se acostuma com fagulhas, com pequenas coisas. Então, para mim, tá bom, tá tranquilo, tá bom. Eu vou à igreja domingo, de manhã à noite não, ou vou de noite de manhã não, tá tudo muito bom. Estão acostumados com pequenas coisas, estão acostumados com gotas. A gente se acostuma com coisas pequenas. Só que o nosso Deus, o profeta fala que ele é um rio, é um grande rio, não é um riozinho qualquer que seca. Ele é um rio com um volume de água imenso, onde você não entra apenas com as águas nos artérios, aos joelhos, ou na coxa, ou nos lombros. Você tem que mergulhar. É um rio inesgotável, onde você pode mergulhar, pode se aprofundar. É o rio de Deus. E eu não posso me acomodar, me acostumar com essas gotinhas, com essa poça. Uma poça de água, que um sapinho fica ali esperando a chuva e cria uma pocinha para mergulhar. Não!
É desta forma que muitas vasilhas estão vazias, porque se acostumou com as coisas pequenas, não se aprofundam. Por exemplo, no mundo espiritual, você se aprofunda com muitas coisas, com o conhecimento de Deus, com as coisas espirituais, com os dons espirituais. Você sabia que Deus tem uma gama imensa de dons para distribuir, e que pesquisa feita por um pastor diz que poucos crentes eles aproveitam os dons espirituais. Aliás, as igrejas elas estão adotando os crentes com os dons naturais. Os dons naturais, eles não são para a igreja, eles cooperam com os dons espirituais. Mas se você abrir a tua Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo número 12, você vai ouvir Paulo falar de dons espirituais. Os dons naturais, eles são ferramentas. Ou seja, você se prepara, você tem essa capacidade natural, mas tem dons espirituais. Como se processa? Talvez você seja uma professora secular, mas quem sabe o seu dom na casa de Deus não vai ser direcionado. Deus vai te chamar para outra área. É o dom espiritual que é diferente. É diferente. E você precisa se aprofundar nisso. Não, como nós não estamos no estudo, é só ano passando. Você precisa, e Deus distribui a todos os dons espirituais. Ele quer distribuir para toda a igreja. Ele não quer assistente. Você não pode ficar no seu banco assistindo. Não, você precisa mergulhar nessa dimensão, na dimensão deste rio de Deus. Então você tem que sair desse habitué, desse costume, dessa coisa limitada. Primeira coisa. Segunda coisa, você não é conservador. Tem gente que não sabe conservar azeite, desperdiça comida, desperdiça alimento, não é isso? Na praticidade do nosso dia a dia, você precisa conservar a sua botija limpa, a sua botija de azeite limpa, para que o azeite esteja limpo ali. Você precisa conservar a sua botija para que não vaze azeite, que o azeite não seja desperdiçado. E tem algumas pessoas que elas não sabem conservar, elas não sabem se guardar. A botija furada é aquele tipo de crente que usa de forma negativa as coisas espirituais, as coisas de Deus, que falam determinadas bobagens, estão numa roda de escarnecedores. É muito comum você vir para a igreja, alguns vêm para a igreja, busca Deus, busca na oração, no louvor, no momento de devocional seu com Deus, e depois sai daqui e perde tudo isso, porque volta aquelas práticas. Isso é uma botija furada, simboliza isso, uma botija furada. O azeite que tu ganhou, perdeu tudo, foi embora, desperdiçou, saiu vazando por aí, não tem mais valor nenhum. Quando alguém vai encontrar você, encontra você com uma botija furada. E último, por causa da hora, essas práticas, ou seja, essa escolha, melhor dizendo, a minha escolha, ela vai trazer as consequências. Se eu decidir ser prudente, lógico que o meu final vai ser bom. Mas se eu for negligente e manter a minha postura de ser uma virgem nércia, as consequências serão terríveis. E aí o texto fala que as consequências das virgens nércias por não levar azeite na botija. Ou seja, elas faziam de qualquer maneira, elas estavam fazendo de qualquer jeito, de qualquer maneira. A Bíblia conta um ato interessante de Roboão, em que quando Nabucodonosor invade Judá e leva do templo todos os escudos, tudo que era de ouro, Nabucodonosor levou tudo para a Babilônia. Mas o que o rei fez? O rei falou: nós vamos fazer tudo de novo, mas vamos fazer de bronze. E tem gente assim,
e despreza o ouro para fazer bronze. Faz de qualquer maneira, faz de qualquer jeito. Percebem isso? Isso simboliza a falta do azeite, são consequências da falta do azeite. Algumas pessoas, elas estão caminhando com Cristo há algum tempo, mas estão levando uma vida amargurada, ou seja, questões que não foram resolvidas, pendências que ficaram, e outras coisas que vão se acumulando, vão sendo jogadas, coisas que agarram na sua roupa, nas suas vestes. Lembram-se daquela, quando o menino brincava no mato, né? Aí chegava em casa tudo com aqueles carrapichos. Aí minha mãe brigava, porque era tudo que eu passava no meio, eu estava se agarrando, eu nem criança, né? E nas pernas, as pernas todas arranhadas, aquelas coisas todas. Quando eu chegava em casa, que minha mãe que me limpava. Às vezes nós estamos assim, as coisas vão agarrando na gente, mas com um agravante. Às vezes nós não permitimos ninguém, não temos ninguém para limpar, e elas vão se acumulando na nossa vida, e levamos uma vida de amargura, temos alguma coisa contra alguém, e isso acontece muito na nossa caminhada. Às vezes nós não colocamos em prática aquilo que aprendemos. Podemos ser até um bom lecionador, posso ser até um bom pregador. Não é o meu caso, eu não sou um excelente pregador, eloquente, eu prego mesmo na transpiração e na vontade, na garra, mas existem alguns pregadores que pregam com uma eloquência, com uma didática espetacular que a gente aprende. E às vezes nós somos assim, ensinamos bem, mas praticamos mal. Na hora da nossa prática, o Evangelho, ele é prática. Jesus falou que os discípulos deviam ensinar tudo aquilo que eles estavam vivendo, que eles tinham ouvido, que eles estavam guardando. Eu tenho que ensinar aquilo que eu sou, que eu tenho. Não é aquilo que não é teórico, não é teoria, não é uma forma teórica. Então a amargura aí me leva ao desânimo. O desânimo, eu passo a ser um crente distante, eu vou me distanciando, nada contra os irmãos que sentam lá atrás, mas à medida, eu me lembro do pastor que foi lá na Coreia, na época da grande avivamento na Coreia do Sul, e uma reunião de oração que começava a partir das 5 horas da manhã, e segundo o relato desse pastor, as pessoas chegavam lá 4 horas. Por quê? Porque elas queriam ficar na frente. Eu quero ficar na frente. Se eu for ver um show de um cantor famoso, eu vou querer onde? Eu vou ficar no gargarejo ali, se eu puder. Na verdade, para ficar na frente, porque eu tenho interesse. Tem uma palavrinha-chave chamada interesse. À medida que eu vou me distanciando, é que eu vou perdendo o interesse. Eu estou desanimando. Isso é prática, isso é lógico. Não tem nada que possa contrariar essa lógica, a não ser que você me apresentar um argumento muito forte. Mas é uma lógica. Eu vou me distanciando porque eu estou desanimando. Alguma coisa me fez parar. E aí, vou continuar assim? Não, eu vou resolver esse negócio. Eu preciso resolver porque as consequências são terríveis. O noivo vai chegar. Ele vai chegar, algum momento ele vai chegar, ele está a caminho, eu não sei quando, mas ele vai chegar. E aí, esse meu desânimo, essa minha frieza, essa maneira de operante na minha vida, essa maneira operacional, como estou vivendo, vai me levar a ficar fora. A porta vai fechar, e quando eu bater na porta, ele não vai abrir. E eu não vou poder conseguir. O mais trágico, que nesse momento o fator comunhão não tem efeito nenhum. Eu posso ter comunhão com todos os irmãos, eu posso ter comunhão com a minha mulher, comunhão com os meus filhos, e eles serem virgens prudentes, mas eles não poderão me vender azeite.
Porque o azeite é uso pessoal. O azeite é para mim. O azeite que o Espírito Santo me dá é meu. Eu não posso dividir com ninguém, nem com os mais chegados. Então, meus irmãos queridos, eu quero fechar aqui essa mensagem, concluir qual é a nossa decisão nesta manhã. Eu quero ser o quê? Eu quero ser virgem, uma virgem prudente ou uma virgem nessa? De que maneira eu quero viver? Sabendo que se eu quiser ser virgem prudente, eu preciso mergulhar nesse rio de Deus. Preciso ir à fonte, não há como. Eu não posso mandar alguém pegar o azeite para mim, trazer, olha, pega um azeite. Não, eu preciso ir. É nominal, é personalizado, não tem como, não pode ser transferido, é intransferível esse convite, esta ação. Amém? Vamos ficar no seu coração, feche os seus olhos. Lembrando que a decisão é de cada um. Aleluia. Talvez você possa perguntar, pastor, mas eu quero ser uma virgem prudente. Eu não quero ser virgem nessa. Mas sabe que para você manter essa decisão, você tem que lutar. Isso não é fácil. Não acontece por acaso. Isso não acontece com passe de mágica. Isso não é automático. É a sua escolha, a sua decisão começa por aí. Você escolhendo, decidindo, e você buscando e lutando para que essa sua escolha possa ser concretizada. Aí que está a grande sacada dessa manhã. Eu queria orar com você. Eu não vou chamar ninguém aqui por causa da hora, mas eu quero ir no seu lugar mesmo. Se você tomou uma decisão, todos os olhos fechados, por favor, para ninguém saber nada do outro, lembrando sempre dessa individualidade neste momento do azeite, que é intransferível. Você não pode dar para o seu irmão, nem ele dar a você. É ele e Deus, é você e Deus. Então feche os seus olhos, coloque a mão no teu coração, em nome de Jesus, e faça a sua reflexão agora, o seu pensamento com Deus, como você está vivendo, de que maneira, de que forma você pode fazer a classificação se você é prudente ou é nessa. De que maneira? Quais são as suas práticas? Comece a pesar na balança. Tudo que você está fazendo, coloque de um lado. Tudo aquilo que você está deixando de fazer, vai colocando, vai pesando essas coisas, para que você possa fazer uma avaliação correta. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Em nome de Jesus. Pai, eis que nós estamos nesse momento de pensamento, de reflexão, nesse tema importante, interessante, Senhor, para a nossa caminhada. O fogo não pode apagar, Jesus, e ele não se apaga porque tem o azeite, e quem tem a incumbência de colocar o azeite é o sacerdote, e nós somos nação santa, nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo, sacerdotes reais, aleluia, e essa incumbência, Senhor, cabe para nós que temos que colocar o azeite na botija, Senhor. O fogo, o Senhor já acendeu, o Espírito Santo de Deus habita em nós precisamos manter esse fogo aceso, colocando azeite. Ajuda-me, Senhor, ajuda cada vida aqui, cada homem, cada mulher, cada coração, cada jovem, cada adolescente, Senhor, toma cada um em tuas mãos, cada menino, cada menina, vai tocando, vai trabalhando, vai dando a direção que cada um precisa, ó Deus, aquilo que eu preciso abandonar, aquilo que eu preciso deixar de lado, aquilo que eu preciso fazer, Jesus, o esforço que eu posso e devo despender, Jesus. Meu Deus, revela, mostra agora, que eu possa ser encorajado nesta hora a romper com relacionamentos, romper com ligações perigosas, Senhor, romper,
ó Pai, que me conduzirão, Jesus, ao distanciamento da fonte. O Senhor é a fonte onde jorra o azeite, como, meu Deus, como aquela viúva, Jesus, que fechou a porta do seu quarto, o azeite foi derramado nas vasilhas, e todas as vasilhas ficaram cheias de azeite, e aí o azeite parou de jorrar. É assim, é o Espírito Santo de Deus que vai enchendo a nossa botija, e nesta hora ele para de jorrar. Portanto, Pai, que tenhamos essa visão, dá a visão ao teu povo, dá a visão à tua igreja. Não permita que fiquemos acomodados, paralisados, acostumados com as coisas poucas, pequenas, Senhor, com gotículas, ó Deus, mas que possamos buscar, Jesus, buscar a tua face, a tua presença. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome. Aviva-nos nesta manhã, aviva a tua igreja. Nós necessitamos dos dons espirituais, do derramar do teu Espírito sobre nossas vidas, de uma renovação desses dons. Aquele que orava em línguas, aquele que tem o dom de profetizar, que o Senhor tem dado, de operação de milagres. Jesus começa a mover-se no nosso meio, Espírito Santo de Deus, esse azeite abundante em nossos corações, em nossas vidas, para que tenhamos poder e autoridade em nossas ações, nos nossos negócios, Jesus, nos relacionamentos na família, relacionamentos profissionais. Oh, meu Deus, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por esta manhã, por cada vida aqui. Abençoa cada vida.